eu trabalhei vários anos para uma companhia de segurança da cidade de São Paulo. Durante aquele período, como vigia, eu fui enviado para todo tipo de lugares, desde uma simples e pequena residência durante o dia até enormes edifícios abandonados e sob a escuridão da noite. Naqueles anos, eu vi e ouvi coisas que até hoje não consigo explicar. Coisas assustadoras, horripilantes e, acima de tudo, inacreditáveis. Essas são apenas duas das minhas histórias. Primeira história, 2008. O hotel era grandíssimo e chique. 12 andares de um luxo que eu jamais havia visto. A maioria das noites eu passava no salão de entrada ou subindo uma e outra vez por algum andar, checando se tudo estava normal. Depois da meia-noite, o movimento de hóspedes entrando ou saindo praticamente acabava, dando lugar a um silêncio quase total. Poucas noites depois, enquanto caminhava no 6º andar, ouvi o barulho de uma senhora chorando no quarto número 66. Parei e, depois de alguns segundos, continuei com a minha ronda e depois retornei ao salão de entrada. 1 hora depois, a senhora continuava chorando. Dessa vez, resolvi checar se tudo estava bem. Bati na porta e esperei. A senhora pareceu não ouvir e continuou chorando. Bati outra vez e o choro parou, e poucos segundos depois a porta foi aberta e a senhora saiu de cabeça baixa e ainda chorando. Eu perguntei se podia ajudar em alguma coisa e ela disse que sim, que chamasse o mais rápido possível para ajuda médica, pois o seu bebê estava muito mal. Rapidamente peguei o rádio e chamei o senhor da recepção, que foi logo perguntando o que realmente passava, por que estava parado na porta do quarto 66 e com quem falava. Eu respondi que só estava tentando ajudar a senhora daquele quarto, pois seu filho não estava bem e necessitava assistência médica o mais rápido possível. Essa senhora que está aqui na minha frente. Concluí. Que senhora, rapaz? Senhora, a recepção está perguntando qual é o teu nome. Mas ela não respondeu. Apenas virou para o quarto, entrou e bateu a porta com uma força como se tivesse zangada. Meu amigo, o que está passando? Essa senhora que você diz estar aí não aparece na imagem da câmera. Saia daí, meu amigo. Esse quarto está vazio. Eu não pensei 2 vezes. Desliguei o rádio e corri para a recepção. Segundo o recepcionista, anos atrás, uma senhora matou seu filho de 4 anos e depois cometeu suicídio naquele mesmo quarto. E que depois do incidente e várias reclamações de choros e barulhos estranhos por parte dos hóspedes que ali ficaram, o quarto foi fechado e nunca mais alugado. Depois daquela noite, eu nunca mais tive coragem de ir ao andar número 6. Segunda história, 2012. Parado frente ao edifício de 3 andares, eu fiquei a admirar o quanto aquele lugar é grande. Apesar da construção de um novo, o velho hospital ainda era vigiado dia e noite, devido ao grande número de aparelhos e produtos químicos ainda não retirados. Eu não podia acreditar que eu tinha que passar toda a noite sozinho naquele lugar. Para dizer a verdade, eu quase desisti e fui embora. Mas como sempre fui responsável, apenas abri a porta e entrei. Meu coração quase parou ao ver que tudo ainda estava como se o hospital tivesse sido abandonado às pressas e nem sequer os computadores tiveram tempo de desligar. Toda a parafernália usada pelas recepcionistas ou enfermeiras continuava no balcão, sobre as mesas ou nas prateleiras da recepção. Até parecia que o hospital estava aberto e funcionando como qualquer outro. A única diferença
é que não havia ninguém. Depois de um bom tempo olhando para os enormes corredores de um lado e outro da recepção, resolvi fazer uma ronda começando por aquele andar. Minha intenção era olhar cada quarto, cada sala e depois de completar os 3 andares, retornar ao primeiro piso e descansar em um dos sofás de visitas. Em cada porta, eu parava, dava uma olhada rápida no interior da repartição e seguia. Cada passo que eu dava, a sensação de que estava sendo observado aumentava. Parecia que alguma enfermeira ou paciente me olhava de alguma das portas deixadas para trás. Quase uma hora depois, saí do elevador e parei frente à estação de enfermeiras do 2º andar, que, igual ao primeiro, tudo parecia ligado e funcionando. Enquanto eu olhava para um lado e outro, o alarme de emergência começou a apitar na tela do computador, bem ali na minha frente. Eu quase morri de susto e medo. Mas, se o hospital estava abandonado, quem podia estar chamando as enfermeiras? Só podia ser o intruso brincando com os aparelhos. Na tela do computador, eu podia ver o número do quarto, 212, e de quem pedia por auxílio. Depois de alguns segundos, eu resolvi ir até o quarto e verificar quem brincava de paciente. E nas pontas dos pés, saí naquela direção. Meu coração acelerava. A incerteza de não saber quem ou o que iria encontrar apavorava. Ao chegar à porta do quarto 210, eu parei ao ver que uma senhora vestida com uma bata de hospital saiu do quarto 212 e subiu a escada em direção ao 3º andar. No quarto 212 não havia ninguém. Eu desliguei o alarme e, procurando não fazer barulho, saí atrás da senhora. Eu subi a escada nas pontas dos pés. A estranha senhora já estava quase no meio do corredor, frente à estação de enfermeiras. E para piorar a situação, quase todas as luzes na maioria dos quartos piscavam. Eu gritei para a senhora que esperasse, que queria explicar que não devia e não podia estar ali, mas ela não fez caso do que eu falava e entrou na estação das enfermeiras. Como somente existia uma maneira de sair da estação, que era para o corredor onde eu estava, aproximei bem devagar até chegar no balcão. Ali parado, tentando ver a senhora, que certamente estava escondida atrás de alguma coisa ou debaixo do balcão, eu pedi que parasse de brincadeira e saísse. Ela não saiu e nem respondeu. Eu resolvi entrar e de alguma maneira forçá-la a sair. Para minha surpresa, ela não estava escondida. Ela estranhamente e inexplicavelmente tinha desaparecido. Naquele instante, o meu medo já quase chegava ao limite. Meu corpo inteiro arrepiava de uma maneira quase incontrolável. Resolvi deixar a senhora ou a assombração para trás e retornar à porta principal, onde devia ter ficado desde o início, como os meus colegas faziam. Eu fui dando um passo para trás do outro, até deixar a estação, e saí em direção à escada. Eu já não importava se algum intruso estava ocupando em algum dos quartos. Nem sequer olhava para o interior deles. E ao chegar à escada, eu virei e olhei em direção da estação, pensando naquela senhora. Meu susto foi algo indescritível. Daqueles que, se fosse um desenho animado, teria ficado somente as botas para trás. Daqueles que, se tivesse merda pronta, tinha sujado as calças. A danada da senhora estava bem ali, uns 2 metros de distância, super pálida e me olhando com os olhos completamente brancos e horrorosos. Aquela senhora, sem a menor dúvida, não podia ser um de nós. Ela certamente não pertencia ao mundo dos vivos. Eu lembro apenas que saí gritando em direção ao 1º andar, igual uma criança. A carreira foi tão grande e tão escandalosa que nem tempo de trancar a porta de saída tive. Eu jamais voltei a trabalhar naquele hospital.
Te cuida e muito obrigado.